A paz do Senhor. Hoje vamos estudar sobre os dons espirituais, nessa lição de número 2 da nossa Escola Bíblica Dominical no segundo trimestre de 2021. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Janaína Borte e congrego na Igreja Assembleia de Deus, aqui em São José dos Campos. A lição de hoje, que tem por título O Propósito dos Dons Espirituais, tem o seu textual em 1 Coríntios 14, versículo 12, que fala o seguinte: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Então, o que é esse sobejar que está aqui? É sobrar no sentido de transbordar. Não de sobrar de sobras, de uma forma desvalorizando, mas no sentido de transbordar, de ter muito. Para quê? Para a edificação da igreja, como o próprio versículo fala. A verdade prática nos fala o seguinte: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A leitura em classe está em 1 Coríntios 12, dos versículos 8 ao 11, e 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 e 2. Vamos começar lendo 1 Timóteo 3 e 15, que nos fala o seguinte: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, a igreja de Cristo é a igreja do Deus vivo, é uma igreja que cresce, saudável, forte, que é coluna da verdade e que precisa saber, sim, como deve proceder na casa de Deus, que é o que o versículo fala. Ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Então nós devemos aprender sobre isso. E a lição de hoje fala então sobre o propósito dos dons espirituais e como nós devemos usá-los de uma forma pontual. Nós vamos ver um ponto específico sobre o uso dos dons espirituais. E quando nós lemos aqui no título o propósito dos dons, nós devemos pensar em função. Então troque a palavrinha propósito para função, que vai ficar mais fácil de entender a função dos dons, qual o propósito dos dons. Se os dons são para a edificação da igreja, isso significa que tudo que não edifica a igreja, que tudo que não edifica os membros da igreja, então não atende o propósito dos dons. Ou seja, os dons não são para elitizar os crentes. Os dons não são para separar crentes com dons de um lado e crentes em Jesus sem os dons do outro lado. Eles não devem ser usados para valorizar, para supervalorizar alguém e nem para desvalorizar outro alguém. Os dons, eles são para a edificação de todos os que servem a Jesus. Aqui na igreja de Corinto, onde Paulo passou, conheceu a igreja durante a sua segunda viagem missionária. Era uma igreja rica, era uma igreja próspera. A cidade de Corinto era uma cidade, uma das mais importantes no Império Romano em sua época. Era uma cidade comercial próxima do mar, como eu já disse, muito rica, muito próspera, mas idólatra também. E geralmente as cidades que têm esse tipo de característica, de próxima ao mar, de cidade comercial, mas principalmente por ser próxima ao mar, são cidades que a sua maioria da população não é tradicional dali. Há um número muito alto de pessoas em transição, que ficam só por algum tempo, ou até por alguns anos, mas que acabam não criando raízes. E essa característica, se não for cuidada e trabalhada, ela acaba criando relações que hoje nós falamos de relações líquidas, amor líquido, se esvai muito fácil, ou seja, não é um amor verdadeiro, não é um amor baseado em Deus, mas um amor líquido, um amor passageiro, relações passageiras também. E quando não tem amor, as relações se tornam muito frias e muito egoístas. Não acontece que o amor não quer o seu próprio interesse, o amor não é interesseiro, não. Nesse tipo de amor, nesse tipo de lugar, se não cuidarmos, o amor se torna interesseiro, sim. Ele só aparece quando sabe que vai receber algo em troca. E é exatamente o contrário do que a Bíblia ensina. Na verdade, esse tipo de amor, amor líquido, como é falado, nem é amor de verdade, é apenas um sentimento ali transitório, assim como a situação desse tipo de cidade.
É o que Paulo identificou aqui quando esteve em Corinto, que essa igreja era uma igreja rica, inclusive em dons, porque tinha todos os dons, conforme nós lemos aqui em 1 Coríntios 1 e 7. Era uma igreja rica em dons. Mas o que Paulo viu também, que a igreja de Corinto era uma igreja carnal, ou seja, não era espiritual. Como assim, Janaína? Então é possível ter os dons e não ser espiritual? É sim. Vamos ler Mateus 7? Olha só, quando a igreja é carnal, como Paulo identificou aqui, significa o quê? Né? Em primeiro lugar, eles não usavam os dons para aquilo que os dons tinham sido feitos, para aquilo que os dons tinham sido dados. Os dons são para a edificação da igreja, são para o fortalecimento da igreja, para que a igreja, fortalecida, em crescimento, tenha ousadia de fazer cumprir a grande comissão, ide para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Esta é a grande comissão da igreja. E os dons são para nos preparar para isso. Igreja bem edificada, fortalecida, vai cumprir com esse ide, com essa grande comissão. E Paulo viu que eles não estavam fazendo isso. Por quê? Porque quando os dons não são usados da forma certa, transforma ali a igreja, não em espiritual, mas em carnal, e faz o quê? Primeiro, o evangelho não é proclamado, então não tem um crescimento sadio. O foco que era para fortalecer a igreja e proclamar o evangelho, ele é desviado para outra coisa. Para quê? Para maximizar o valor de quem tem dons, ou seja, supervalorizar, e aí supervalorizar profetas, supervalorizar aí dons de curas, dons de sinais, operações de maravilhas e outras coisas, e desvalorizar outros. E quando os dons não são usados da forma certa, ou seja, com foco desviado, né? E a igreja fica carnal, surgem todas as obras da carne, surgem inveja, surgem divisões, imoralidade sexual, mentiras, acusações e todo tipo de coisa que nós lemos lá em Gálatas 5, nas obras da carne. Então, esse cuidado que precisa ter, de usarmos os dons da forma certa, para não cair nessa situação aqui da igreja de Corinto, de ser uma igreja que tinha todos os dons, mas que era uma igreja carnal. Nem sempre ter dons significa ser espiritual. Muitas vezes as pessoas têm dons, são usadas, mas elas não são espirituais, elas são extremamente carnais. E é possível? Né? Dom espiritual, dons espirituais não é garantia de espiritualidade e também não é garantia de que a pessoa tem salvação. Dom, só para lembrarmos, não é mérito, não é garantia de ser mais crente do que o outro que não recebeu determinado dom. Dom não é sinal de superioridade. Dom é dado de graça a quem Deus quer, ele distribui por bondade, por misericórdia a nós. E aí vamos ler rapidinho aqui Mateus 7, os versículos 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Ou seja, o sinal aqui de que muitos estão profetizando, vão profetizar, muitos vão falar em nome de Jesus, mas quando chegarem lá, Jesus vai dizer, olha, eu não te conheço, apartai-vos de mim. Ou seja, eram pessoas que tinham dons, mas que não eram espirituais, que eram, muito pelo contrário, pessoas carnais, usavam os dons para outras coisas, que não a edificação da igreja. Vamos voltar aqui para 1 Coríntios 12, que é, inclusive, parte da nossa leitura bíblica em classe. E aí, olha só, dentro dessa edificação, Paulo nos fala aqui em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, principalmente, vamos ler aqui 1 Coríntios 14 e 4, sobre, então, a função dos dons, que é edificar a igreja, mas também edificar a si mesmo, porque, lembrando, a igreja é formada pelo conjunto, né? Pela junção de muitas pessoas. Então, para que a igreja seja edificada, cada pessoa de forma individual precisa ser edificada também.
1 Coríntios 14 e 4 nos fala o seguinte: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, no mesmo versículo, Paulo dá o exemplo de dois dons: o dom de línguas, que é edificação para si, e o dom de profecia, que edifica a igreja toda, quando é a si mesmo. Então, Paulo aqui, ele estimula a oração, a devoção, como eu gosto de falar, particular a Deus, através do falar em línguas estranhas. Então, eu dobrar os meus joelhos ali, eu falar em línguas estranhas, eu estou me edificando, a minha fé está sendo fortalecida. E é importante isso também, mas não pode ficar só nisso. A igreja precisa ser edificada também, não só de forma individual os seus membros, mas de forma coletiva. E Paulo usa aqui a profecia como exemplo para isso, né? A profecia, ela edifica toda a igreja. E a igreja de Corinto, ela tinha esse dom de profecia, mas ela não estava usando para a edificação da igreja. Mas as pessoas ali que tinham esse dom estavam usando para se mostrar mais superiores que aos outros. Estavam usando ali para mostrar o quão espiritual eles eram, e não para edificar. E a profecia, ela edifica a igreja toda, assim como a palavra, assim como sabedoria, curas, ensinos, sinais, há outros dons que edificam a igreja toda. Paulo usa a profecia porque ele considera aqui, ele nos ensina que o dom de profecia ele é superior, não por conta de valor, mas é porque o resultado, né, a consequência, ele influencia mais gente de uma vez só. O dom de línguas edifica uma pessoa, né, é bem pontual. O de profecia, ele envolve todo mundo. E devido a isso, ele fala o dom de profecia, então é superior ao dom de línguas. Vamos ler aqui 1 Coríntios 14, 23, que nos fala o seguinte: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Então, esse cuidado que nós precisamos ter no uso dos dons, né? Saber que o dom de línguas, ele é para edificação própria. Se tiverem muitos falando e entra um não crente, como é que ele vai aceitar a Jesus? Como é que ele vai entender o plano da salvação? Se não for falado de uma forma que ele entenda. Então, Paulo nos ensina aqui a tomar esse cuidado. E aqui no versículo 9 de 1 Coríntios 14, Paulo fala assim: assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Então ele vai explicando aqui nesse capítulo 14 a necessidade e o uso correto, né? A necessidade de se usar de forma correta os dons espirituais. A igreja precisa ser edificada assim, mas se tiver um não crente no meio ali da igreja, no momento da manifestação dos dons, ele também pode ser edificado de forma a entender o poder de Deus, a manifestação de Deus, entender o plano da salvação e aceitar a Jesus. A declaração de fé das Assembleias de Deus fala um pouquinho aqui sobre isso. Olha só, na diversidade dos dons, cada dom é concedido para o que for útil. Eles não são atestados pessoais de santidade que induzem as pessoas a acreditar que são mais santas ou mais espirituais que outras. Também não transformam as pessoas em super espirituais, nem as tornam melhores ou superiores a outros crentes. Não são para exibição ou superioridade particular no seio da igreja, mas são para a glória de Deus. E 1 Coríntios 12, 12 fala o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, os dons são para edificar o corpo de Cristo e precisa funcionar de uma forma muito orgânica, muito sincronizada. E dentro disso, do entendimento da igreja como corpo de Cristo, ou como edificação, que foi o que eu comecei falando, nós precisamos entender que os dons têm utilidade, que os dons têm ali um propósito, cada dom é para algo específico, mas que juntos eles são para a edificação da igreja, eles são para que esse corpo de Cristo funcione bem e não são para elitizar, para maximizar, supervalorizar qualquer um de nós. Não é esse o objetivo
dos dons espirituais. Em 1 Coríntios 3, tem um texto bem interessante, ali a partir dos versículos 9, vamos ler aqui rapidinho. Nós vemos o seguinte, 1 Coríntios 3 e versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então olha que interessante, a igreja, edifício de Deus, corpo de Cristo, lavoura de Deus, edifício de Deus. Essa é a palavra que está aqui, essa expressão que está aqui. Então, sendo assim, a igreja, edifício de Deus. No versículo 10 nós vamos ver o quê? Que os ministros são os arquitetos dessa edificação. O fundamento é Jesus. E isso nós não podemos mudar de forma nenhuma. Mas olha só, Jesus é o fundamento. Aqui no versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, qual é Jesus Cristo. Então, Jesus é o fundamento. Nós somos os tijolos que vamos edificar a igreja. Né? Os ministros, ali os líderes são os arquitetos. E Deus é o dono disso tudo. Deus é o que promove isso tudo. Mas esses tijolos, eles precisam de algo para que fiquem juntos e cresçam ali firmes. O que é esse algo? Não é em vão que Paulo escreveu 1 Coríntios 12 falando sobre os dons e 1 Coríntios 14 falando sobre os dons. Não é em vão que tem um capítulo muito importante ali no meio, que é 1 Coríntios 13. Ele poderia muito bem ter escrito 12 e em seguida 14, para continuar o assunto, que é falando sobre os dons. Veja, se você ler os últimos versículos aqui de 1 Coríntios 12, o último versículo fala o seguinte, que é o 31, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ele continua no 14, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente profetizeis. O finalzinho do 12 continua no início do 14. Se for ver, tem lógica de continuar assim. Mas na prática não teria lógica. Por isso que Paulo escreveu esse capítulo pequeno, capítulo 13, conhecido como capítulo do amor. Ele colocou aqui. Por quê? Porque o amor é a liga, é a argamassa, é o que coloca um tijolo junto com o outro para ficar firmes, sólidos e não caírem, não ruírem ali na edificação. Então, sem amor, não tem edificação. O amor é essencial. Esse amor de Deus, esse amor ágape que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 13, ele é essencial para a edificação de Cristo. Olha só o que fala o versículo 1. Ainda que eu fale línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E aí ele continua. Sem amor, de nada vale. Não importa que eu tenha todos os dons. Se eu não tiver amor, não tem validade nenhuma, não vai servir para nada e vai acontecer ainda para mim o que nós lemos em Mateus 7. Eu vou chegar diante de Jesus e ele vai dizer, eu não te conheço. Você podia até falar em meu nome, mas eu não te conheço. Que é o que nós lemos, acabamos de ler ali em Mateus. Vamos ler 1 Pedro 4, 10 e 11, que é bem interessante essa passagem, diante do que a gente está falando. Olha só. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós somos despenseiros dos dons que Deus nos dá. Nós temos que dar conta daquilo que nós recebemos. Usar onde for útil, usar onde é necessário, conforme a graça de Deus, conforme o Espírito Santo nos orienta, nos guia para sermos usados, para usar os nossos dons. O versículo 11 fala o seguinte, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, este cuidado de falar, de usar, de fazer somente aquilo que glorifica a Deus, somente aquilo que vem por orientação do Espírito Santo. Os dons, eles servem para edificar a igreja, para que a igreja cresça de forma forte e saudável para cumprir a grande comissão que está lá em Mateus 28, 19 e 20. Então, qual a função dos dons?
propiciar esse crescimento saudável. Por isso, busque os dons, busque receber dons, busque os melhores dons, como Paulo fala. Leia 1 Coríntios 12, leia o 14, mas leia o 13 também. E não se esqueça, busque os dons, sirva a obra do Mestre, com tudo aquilo que Deus te dá. Seja um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus, mas faça tudo isso com amor, com esse amor que deve transbordar nosso coração, porque Deus nos amou primeiro, então nós também podemos amar, porque Ele nos capacita para isso. Não seja como essas pessoas de Mateus 7, que chegarão diante de Jesus e Ele vai dizer: eu não te conheço. Busque os dons, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, deixe-se usar nos dons, sirva a obra do Mestre. Se gaste na obra do Mestre. O nosso descanso não é aqui, não se esqueça disso. Mas tudo com amor. Peça para Deus fazer com que o amor dele transborde no seu coração e que você seja conhecido como uma pessoa espiritual, sim, uma pessoa que tem dom, sim, mas principalmente uma pessoa que reflete o amor de Deus. Amém? Eu espero que essa lição tenha sido bênção para você. Nos ajude compartilhando e marcando outras pessoas que precisam ouvir essa palavra também. Deus te abençoe e até a próxima semana.